associada a essa verificação, essa ponta de dedo. Coisa que no DM2, né, até por falta talvez de incentivo da equipe de saúde, enfim, por conta das dificuldades, né, de acesso às fitinhas, aos aparelhos, aos glicosinhos, é tudo muito caro, né? Então, assim, por conta dessa falta, eu acho que as pessoas ainda não têm essa prática, como acontece no DM1. Por que o cuidado é tão importante? Né? Porque, eu acabei de falar, é uma de responsabilidade pessoal e deve ser estimulada imediatamente após o diagnóstico, seja esse diabetes tipo 1, seja tipo 2. Os profissionais, eles, como eu falei, eles têm contato com vocês, né, com os pacientes, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, não é um contato diário, então assim, isso precisa, né, a gente precisa ter essa educação em diabetes para estimular, para que o paciente ele se sinta cada vez mais, para que ele entenda que eu preciso cuidar do meu diabetes, né, que o meu diabetes é diferente do diabetes dela, que é diferente do dele, que é diferente do da minha filha, que é diferente, enfim, acho que a gente precisa ter esse entendimento. Melhor, o autocuidado, ele melhora a qualidade de vida do diabetes e promove a independência do paciente a tomada de decisões. É algo que eu gosto de trabalhar muito nas consultas, né, com meus pacientes. Eu só atendo pessoas com diabetes, tá? Tipo 1, tipo 2 e os com resistência à insulina. Graças a Deus por isso, né, que é o público que eu queria, era o nicho que eu escolhi trabalhar, né? E eu percebo muito no consultório, quando eles chegam, que eles se veem completamente perdidos quando o assunto é alimentação. Tá? Perdidos. E aí? Eu não vou comer isso, não vou comer aquilo, acabou a minha vida. E aí? A gente precisa trabalhar esses conceitos de educação. Isso é educação nutricional. Tá? Não adianta eu pegar um plano alimentar muito bem calculado, muito bem elaborado, e dar para ele e falar assim, segue, faz isso aqui e volta 30 dias depois. Ele não vai seguir, a adesão vai ser mínima. Então eu preciso que ele entenda como que funcionam os carboidratos, as proteínas, porque tudo isso vai interferir nesse controle glicêmico. Os objetivos de tratamento, como a doutora já falou, é procurar manter os níveis glicêmicos sempre mais próximos do normal, né? E impedir e adiar complicações e agravos monitorando as glicemias. Vou falar sempre dessa coisa de monitorização. Hoje todo mundo que está aqui vai sair entendendo que para evitar complicações, para entender como o seu diabetes funciona, você precisa fazer essa monitorização, essa ponta de dedo. Que não faça 4, 5, 6 vezes ao dia, mas pelo menos em jejum, tá? Principalmente quando esse paciente vai procurar um acompanhamento nutricional. Eu sempre peço isso. Em 30 dias, né, o primeiro intervalo que eu vou dar, da primeira consulta, 30 dias, 45 dias depois. Nesse período inicial, a gente precisa, isso é fundamental. Para quê? Porque é ali que eu vou entender onde o meu paciente, eu tenho que diminuir de repente o carboidrato dele, ou eu tenho que aumentar, porque ali, naquele horário específico, é o horário que a medicação está mais ativa na corrente sanguínea dele, naquele momento, ele precisa de mais ou menos carboidrato. E o que vai mostrar isso é essa monitorização, tá? E anotando, tá, pessoal? Não tem como, porque a gente não consegue, são muitos números. Então, na nossa cabeça não dá. Tem que ter o diário glicêmico, esse bloquinho aí, perfeito. Vocês já ganharam aí? Maravilhoso. Dá pra gente, né, começar daí. É o que eu falei, vamos monitorar, né? O ideal seria, você falar, em jejum e antes de dormir, pré-refeição. Vai ser, eu como 6 vezes ao dia, então vai ser sempre? Não, pelo menos nas grandes refeições, almoço e jantar, e 2 horas após o início da refeição, porque é quando o processo de digestão, ele está ali já na fase final dele, então porque não adianta, tem gente que come e fura o dedo, 15 minutinhos depois, não está me dizendo nada, só gastou uma fitinha, a gente precisa desse espaço de pelo menos 2 horas, 2 horas e meia após. Aí é aquela questão, aquilo ali é o sonho de consumo, tá? Isso tem o sonho de consumo. Mas tem as dificuldades da adesão, né? Que é o desconforto físico e psicológico, né? Tem pessoas que têm vergonha, não gostam de não gosto de ver sangue. Gente, é uma gotinha só, essa gotinha vai fazer tanto por vocês, né? Ajuda tanto no tratamento, enfim. O registro dos dados, que é o diário glicêmico, isso que eu falei, fazer a ponta de dedo e anotar isso para levar na consulta, tanto para o endocrinologista quanto para o Nutri. Complexidade da técnica adotada, né? Mas assim, hoje existem
vários aparelhos, vários modelos no mercado. Tem aquele aparelhinho lá que o SUS está fornecendo, que todo mundo está reclamando, que ele é terrível, dá muito erro. Mas enfim, é o que a gente tem. A gente tem que tentar fazer dar certo enquanto isso não muda. Então a gente vai tentando ali. E é isso, temos que escolher aquilo que melhor a gente se adapta, tá? Inconveniência do teste, tempo, local, vergonha. Ah, estou no meio de uma praça de alimentação no shopping, vou pegar e vou furar meu dedo. Gente, empodere-se. Pega esse aparelho, eu vou furar assim, eu sou corajosa. Isso a gente fala muito com criança, né? Porque a criança, né? Ai, que medo do sangue, medo de furar o dedo. Mas não, a gente tem que incentivar esse autocuidado. E a falta da valorização, da monitorização do DM2, porque essa campanha é muito forte em cima do DM1, até mesmo por conta da medicação, por conta do uso de insulina. Já no DM2 é uma coisa mais, mas eu acho que é fundamental para o acompanhamento nutricional dar certo, né? E é claro, medicamentoso também. Eu acho que isso aí não tem que discutir, ao meu ver, tá? O meu ponto de vista. Ah, e aqui o custo, né? Porque, cara, uma caixinha da tirinha não é barata. A gente recebe no posto de saúde uma quantidade que não dá para fazer aquelas verificações todas. Então a gente, na maioria das vezes, se limita a uma verificação por dia, 2 no máximo. Então você sei que isso tudo interfere e acaba nos afastando do ideal, né? Só lembrando que pelo SUS, diabético tipo 2 tem direito a uma caixinha e o uso de insulina tem direito a uma caixinha de fitas com 50 fitas. Tipo 2, então, para quem usa insulina, isso está na diretriz de tratamento da atenção primária. Só lembrando que tem gente que não sabe. Muitas das vezes não se sabe, não se pega. Aí compra. Clínica da família, né? Você vai lá, se cadastra, tem a área, a região, você vai lá. Levante as mãos para o céu. A diretriz é uma caixa. Se dá 2, ele obedece à recomendação médica. Deveria ser quanto o médico é determinado. Só quem usa insulina. Tá? Por quê? Porque você, para ver a glicemia, você precisa tomar uma ação. Se tiver alta, a insulina vai baixar. O tipo 2 não toma medicamento, insulina em comprimido, entendeu? Não há algo que ele possa fazer. Isso é um dos motivos também, tá bom? Nesse caso, se ele perceber que a glicemia está, o máximo que vai fazer é manter uma hidratação, né? E se essa glicemia continuar subindo, é entrar em contato com o médico ou buscar E a emergência, atendimento na emergência, porque aí não tem o que a gente possa fazer. Porque é o que ela falou, a gente não tem o recurso da insulina. Então, quando as pessoas falam, meu Deus, eu agora evoluí para insulina. Gente, insulina é vida, né? Então, assim, é claro, Sim. É bacana se furar, não é? A gente sabe disso, mas insulina é vida, tá? A gente precisa mudar o nosso olhar, mudar o foco. Aqui, como a doutora falou, né, eu trouxe alguns modelos aqui de glucosímetros e tudo mais. Ali, ó, essa aqui é a bomba de insulina, muito conhecida para o pessoal com DM1. Né? Aqui, o Deixa lixo. eu fazer uma introdução assim. Todos aqui conhecem a bomba de insulina? Não. Porque assim, eu já conheço vários diabéticos. Não, quem falou que não quer? Eu vou mostrar. Agora eu vou mostrar. Qual o problema do meu corpo bonitinho aqui? A glicemia não está bonita, mas não quer, é bonitinho. É uma coisa que não exige nada para você. Isso é bomba que é rebelde. A bomba não é rebelde, Não, porque ela é rebelde. não adianta, não. Ela reclama assim, você faz umas coisas que eu não faço, eu sou rebelde. Não, eu sou diabética tipo 1, eu não tenho tipo 2, eu sou
usam e adoram. Então eu acho justo que entre nós, divulgadores, já que não é tão divulgado, que vocês estão aqui para conhecer também, com mais conhecimento, que vejam depois a bomba da cheia. Porque assim, outras pessoas dizem, Não, ainda é a 640, ainda é um modelo anterior. Pode. A minha agora está aqui, ó. Mas pode ser aqui, aqui, na perna. Tem que rodar. É uma cânula de silicone. Não é metal que fica dentro. Muito pequenininho, não dói nada, não dói nada. Ela já fica direto. Fica direto. Não, esse aqui é a bomba de insulina. O Free Style é um sensor. Para eu ter a medição, é que eu estou com. É um sensor, ele fica instalado aqui. Esse fica conectado com um fio de ouro, um fio bem fininho, não é agulha, não dói nada. Ele transmite para cá a glicemia. E aqui eu administro pelo catéter que está aqui. Mas eu tiro para tomar banho, ele acha que nem Coca-Cola. Eu tiro, tomo banho e depois coloco de novo. Para mim foi a melhor coisa, assim, a minha experiência foi a melhor coisa, eu ter o controle assim na hora. Você pode ficar até 2 horas. A Sheila tinha o seguinte problema, ela não sentia mais quando ela estava com hipoglicemia. Então uma vez até dirigindo, ela não sentiu que estava com hipo, sofreu um acidente sério. A bomba dela avisa. Quando ela entra em hipo, ela começa a gritar, que é o som que nós da Dila mais conhecemos. Mentira, é mentira. Mentira que eu controlo bem, para. Não toca. Vamos voltar para Thaís. A minha filha começou a usar, né? Hoje está fazendo 21 dias, ela ainda está naquele período dos 21 dias de adaptação. A primeira semana foi terrível, né? Tinha horas que eu queria tirar a bomba e jogar ela longe. Porque minha filha tem um controle bom com a caneta, eu não quero essa bomba na minha vida. É catéter que entope, você não sabe o que está lá dentro da sua pele. É o fiozinho de ouro que é tão fininho que dobra e você também não tem como ver. E aí você só vai se dar conta que tem alguma coisa errada quando a glicemia estava 580, que foi o caso dela. Coisa que a gente não via, eu não vi a glicemia dela acima de 300 há muito tempo. Então eu surtei. Então eu falei, meu Deus, por que eu permitia o uso dessa bomba? Eu falei, calma, você como educador em diabetes, você está questionando isso? Para que é uma questão, é o tempo do organismo, da bomba se conectar com o organismo, porque é isso, esses 21 dias é o período que essa bomba vai monitorar você. Essa bomba, ela vai imitar o pâncreas mesmo. Quando começar, você comer uma coisa, a glicemia começar a subir, sem você comandar, o que é um sonho, ele vai lançando, calcula, ele aprende como você funciona e depois ele vai repetindo isso por algoritmo. Então ele vai dando insulina para acabar com aquele em microdoses, né? Que na caneta a gente não consegue, na caneta e automático, então é como se a gente tivesse realmente o pâncreas. E assim, para mim o mais incrível da bomba, no início, nos primeiros dias eu não dormi. Eu falei, meu Deus, eu regredi, 16 anos, voltei lá para a idade das pedras. Só que não. Hoje, por exemplo, acho que ontem, ela fez uma hipoglicemia de 50, dormindo, e a bomba simplesmente ela parou de mandar insulina e aquilo ali estabilizou. E ela acordou com uma glicemia estável. Eu falei, gente, em outros tempos que ela já não tinha mais os sintomas, né? Por isso ela implorou, mãe, agora chegou a hora da bomba. Ela nunca quis, eu sempre respeitei meu corpo, minhas regras, eu nunca impus isso, mesmo sabendo que é o tratamento ouro hoje em dia, né, para pessoa com diabetes tipo 1, mas eu respeitei o tempo dela. E quando ela pediu, eu falei, chegou a hora. E estamos agora, graças a Deus, felizes com a aquisição da nossa 780. Alguém sabe o preço disso? Olha, o preço você tem os representantes da Medtronic, você participa de algumas lives com eles te passam esse valor, mas é coisa assim, em torno de 30 a 40 mil a bomba. Sim. Não, foi uma só. Uma bomba. E a manutenção dela, para você manter esse tratamento, você precisa, em torno de 4 a 5 mil por mês. Mas você consegue através de ação judicial. No meu caso,
caso foi a Unimed. Eu entrei com uma ação judicial contra a Unimed. Então a Unimed fornece, consegui. Foi 1 mês e meio aí até a gente receber. A primeiro tem que ter indicação médica. Sim, né? tem que ter o laudo, o médico tem que dizer para você, olha, você precisa realmente, tem que ver se você Se adapta àquilo ali, porque é muita tecnologia, então assim, não é fácil. Você vê, até para eu, né, que estou ali acostumada, vários pacientes meus são usuários de bomba, mas assim, quando é com o nosso filho, gente, eu fiquei burra no diabetes, desculpa a fala, mas assim, eu me senti burra, eu falei, caramba, eu não sei nada, e agora voltei a estaca zero. Né? Então assim, pra mim foi bacana, estou no intensivão aí de bomba, de insulina, e foi bem legal. Então acho que vale a pena conversar com uma equipe médica de vocês, educadores em diabetes, para avaliar, porque cada caso é um caso. Lógico. Né? Então aqui, ó, como a gente já teve a aula da bomba, né, aqui demonstração, podemos passar da bomba. Esse sensor aqui é o LIB, que a doutora falou. Esse livro, ó. Né, o LIB. E como ela falou que ele é muito importante, é legal que eu trouxe aqui, ó, para vocês entenderem. Lembra que ela falou da variabilidade glicêmica? As mães pâncreas, elas amam esses gráficos. Por quê? Porque quando é aquilo, passa o celular ou o leitor que vem com o livre e você, automaticamente, você vai vendo quanto está a glicemia, se a seta de tendência está para cima, ou seja, está subindo. Ele está com 289, eu exemplo que aqui, essa glicemia ali, esse exemplo. Está em 289 a glicemia, está vendo a setinha ali do canto, com seta para cima? Significa que essa glicemia ainda está subindo. E daqui a meia hora, daqui a 1 hora, ela vai estar o quê? 300? Então, assim, para quem utiliza insulina, é o momento da tomada de decisão. O que eu vou fazer ali? Eu vou aplicar uma dose extra de insulina para baixar para trazer para o 100. Eu vou procurar o unicórnio, é outra fala dos diabéticos tipo 1, né, que é sempre a glicemia, manter ali o mais próximo possível do 100. Então, assim, por isso esses sensores são tão utilizados hoje, as pessoas sonham com eles, não é fornecido no SUS, mas você também pode entrar, acho até que é mais fácil conseguir esse tipo de monitor, de sensor, é mais em conta para o plano de saúde fornecer isso do que ele fornecer a bomba de insulina. Então, eu tenho vários pacientes também que entraram com recurso e conseguiram, tá? Livre. E aí, com aquelas setas de tendência, a gente consegue, da mesma forma que eu corrigi uma hiperglicemia, a gente consegue também corrigir as hipoglicemias. E como tratar as hipoglicemias? Geralmente, 15 gramas de carboidratos de ação rápida, os carboidratos simples. Nesse momento de hipoglicemia, eu não estou falando do carboidrato, vamos comer a batata, vamos comer o pãozinho. Não, nesse momento a gente está falando de absorção rápida, eu estou falando de açúcar. Então aquela fala, a Coca-Cola, o suco, né? Então aquela fala de que o açúcar é proibido para a pessoa que tem diabetes, eu discordo muito dessa fala. Porque foi o açúcar que em vários momentos salvou a vida da minha filha. Tá em hipoglicemia de LO no aparelho, abaixo de 20, então assim, ela já entrando em coma. Tá? Então foi esse açúcar que trouxe minha filha de volta. E isso é muito comum para os diabéticos tipo 1, tá? Vocês vão, depois do brindezinho eu já vi que tem, eu adoro cadê? Aqui o Gliston, né? Porque cada sachêzinho, cada sachêzinho dele já vem ali 15 gramas certinho de carboidrato, então uma pessoa que está fazendo uma hipo severa, já coloca ali na boca, a criança gosta muito porque tem um saborzinho de morango, ele é bem gostoso, mas aquilo ali é glicose pura, tá, pessoal? Então assim, não é para deixar em cima do armário, é para chupar quando... não. É para levar na bolsa numa emergência, tá emergência. dentro do saquinho que a gente vai distribuir na saída, tá bom? A hiperglicemia, os sintomas, eles se confundem muito com os da hipoglicemia, que é o cansaço, é a visão turva, às vezes confusão mental, né? Então, assim, é outro ponto para se monitorar, porque se você passar mal na rua, eu tenho certeza, você, tô fraco, tô desmaiando, a primeira coisa que vão fazer com você na rua é colocar sal na sua boca. Ninguém vai pensar em te dar um açúcar, uma bala. Gente, fura o dedo. Eu sou louca do furo o dedo. Porque assim, eu já acho que é uma hipoglicemia, tá? E eu já vi várias pessoas lá no posto de saúde, inclusive, eu também trabalho no posto de saúde, lá em Campo Grande, eu moro em Campo Grande, né? Que é isso, nem os profissionais que estão ali, não, é aquela expressão, gente, é uma hipoglicemia, tá na cara, a criança já está convulsionando. Então, assim, é muito importante a gente se conhecer. Como é que a gente conhece? Fazendo ponta de dedo, não tem jeito.
recebo um paciente que ele foi recém-diagnosticado com diabetes, agora eu vou trazer tipo 2, que é o nosso foco aqui, né? Ele chega para mim com milhões de dúvidas no consultório, muitas dúvidas mesmo, tá? E, na maioria das vezes, ele se sente ali, tipo, é o que eu falei lá no início, meu mundo acabou, eu não posso comer mais nada, porque é o que falam por aí, né? Só come integral, só come aquilo, e não é bem assim, tá? Na nutrição, tudo depende, né? A gente precisa do equilíbrio, a gente precisa do bom senso para triar aquilo que a gente ouve, porque é o que eu falo, numa era de tanta informação, nunca houve tanta desinformação, porque hoje o que a blogueira fala, o que, sei lá, a pessoa famosa ela postou, aquilo ali vira verdade e passa numa rapidez tão grande que aquilo ali distorce estudos científicos. As bases lá, quando vocês se depararem com uma informação, vão buscar a fonte daquilo ali. Quem é que publicou, da onde tiraram, tá? Então assim, isso é muito importante, porque eu vejo que tá uma coisa muito absurda. E aí, são essas, a maioria acho que todo mundo já ouviu isso, ou vocês mesmos já pensaram dessa forma. Tem diabetes tipo 2, e agora? DM1 é pior que o DM2? Para mim não existe, tá, gente, o pior, DM1, DM2. Para mim o pior diabetes é aquele que não é tratado. Esse é o pior diabetes. Se você trata do seu diabetes, você não vai ter complicações, você não vai ter problemas lá na frente. Devo cortar carboidratos? Sim ou não? A pessoa com DM1, a maior indicação é essa, é a contagem de carboidratos, porque ela flexibiliza, né, a alimentação, a pessoa se sente mais livre diante das situações que envolvem festas, principalmente festas. Me procura, tem gente que às vezes paga consulta só para dizer assim, calcula para mim quantos carboidratos tem na coxinha, no bolo de aniversário, no brigadeiro. Porque é muito complicado isso, né? Então assim, mas tem pessoas que eu falei assim, vou devolver teu dinheiro, porque eu não vou fazer isso. É praticamente, é quase que desumano. Porque assim, para você ter a real, né, quantidade de carboidratos, se não tem um adesivo, um rótulo ali atrás, aquela tabela com a informação nutricional, e se não foi você que fez o bolo, porque você sabe, eu coloquei 3 xícaras de farinha, a farinha tal, eu coloquei meia xícara de açúcar, eu coloquei um ovo, eu coloquei... Se você não sabe quais ingredientes de fato você usou para preparar aquela receita, você não tem como calcular. Pode ser a melhor nutricionista do mundo, porque ela vai chutar. Ela vai falar, eu vou por estimativa, eu vou jogar lá no aplicativozinho e vida que segue. Só que a coisa justinha como a gente quer, não tem, tá? Então a gente precisa botar a mão na massa. Corte as gorduras, açúcar ou adoçante? E as proteínas, como é que ficam nessa história? Eu vejo pessoas aí que, olha, eu tirei carboidrato porque falaram que o carboidrato faz mal para quem tem diabetes. Mas come bacon da hora que acorda, da hora que vai dormir. E aí? Mas a minha glicose continua alta, mas eu só estou comendo bacon, eu faço low carb, não é nem low carb, é um low carb. E aí? Essa gordura, ela impacta também na glicemia, horas depois, tá? A pessoa às vezes não se dá conta, porque não faz a ponta de dedo, mas isso pra gente é muito nítido, num churrasco ou num rodízio de pizza, a pessoa come, às vezes, na hora ali, vai fazer um bolus mínimo de insulina. Ih, minha glicose tá um luxo hoje, tá um luxo a minha glicose hoje. Só que aí, quando vai ver 4 horas depois, 5 horas depois, a glicemia tá 400. Por quê? Porque aquela gordura que estava ali na carne, aquela gordura que estava ali na pizza, depois que ela sofreu o processo de digestão, ela virou açúcar, ela virou glicose. Então, tudo importa. Aí, outro detalhe, tá? Que eu acho que é muito, isso pro DM1 nem tanto, mas pro DM2 eu escuto demais isso e me preocupa demais. Essa questão dos chás. Chás, gente, até hoje eu ainda não sei, ainda não ouvi, não li nada sobre o chá milagroso, aquele que cura o diabetes. O dia que a pessoa inventar esse chá, que isso aí realmente existir, a pessoa vai ficar milionária, tá? Porque assim, esse chá, ele ainda não sei, acho que não, se alguém inventou, ainda não chegou aqui no Brasil pra gente, tá? Então assim, nem mesmo da planta insulina. Vocês podem, eu já vi várias pessoas, eu parei de tomar medicação, metformina, a prescrição tá lá, de café da manhã, almoço e jantar. Mas eu parei, doutor, eu suspendi a medicação porque eu tenho fé no meu chazinho, me indicaram lá o chazinho da planta insulina, ou então
comer a batata e a com em todas as refeições porque cura o diabetes. Gente, não existe hoje alimento que cure o diabetes. Não existe o chá milagroso que cure o diabetes, tá? Então, o que vai evitar problemas como o seu diabetes? Manter a prescrição do endocrinologista, seguir as orientações nutricionais, seguir o teu plano alimentar. E outro ponto, o teu plano alimentar não vale para ela, não vale para ela, não vale para ela. Então, aqueles planos, aquela dieta, vou seguir a dieta cetogênica, não sei o que alguém postou. Gente, alguém postou, porque deu certo com ela colocou ali e as pessoas estão copiando, tá? Porque eu pelo menos, eu avalio, a minha amiga também nutricionista, a gente avalia, são várias contas, são vários cálculos que a gente faz para chegar na quantidade exata de calorias ideais para ela, para mim, para ela, assim. Entendeu? Então, assim, isso precisa ser quantificado, isso precisa ser individualizado. Coloquem sempre isso na cabeça. Aí eu não vou falar de todos aqui, mas o óleo de coco também, isso já caiu por terra, porque há um tempo atrás o óleo de coco, né, tira o óleo o óleo de soja e vamos fazer tudo com óleo de coco, mas já tem estudos aí que vão contra, inclusive, tudo isso aí, estou tirando, foi eu que inventei, tá? Estou tirando lá da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, também da SBD, tá? Então esse óleo de coco, mas eu tenho uma receita que leva óleo de coco, vamos lá, aí é o bom senso. Se nessa minha receita leva uma colher de sopa de óleo de coco, leva, sei lá, 2, 3 colheres, uma quantidade mínima, razoável, que para fazer um bolo, consegue entender que aquele óleo de coco que está ali, ele vai ser diluído para uma receita, para fazer um bolo inteiro? Diferente de você pegar, eu vou fritar o frango, hoje em dia ainda bem que tem air fryer, né? Mas assim, antigamente as pessoas estavam fritando o frango, fritando o bife com óleo de coco, tá? E estudos aí, já foram publicados vários, se vocês buscarem lá, que o óleo de coco, quando aquecido, a altas temperaturas, ele é pró-cancerígeno. Então assim, você está... eu vou evitar aqui porque ele é funcional. Mas você pode estar trazendo um outro problema para a sua vida e muito pior. Essa questão de budismo, né? Que alimentos que estão na moda. Sim. Vamos tomar isso. Eu particularmente gosto muito de chá. Sim. Uma criação de moda, gosto de chá com tudo, né? De indígena, então, eu não troco meus remédios pelo chá. Sim. Então, no caso, assim, eu tomo remédio, tomo chá após a refeição, até mesmo da digestão, mas chá digestivo. transforma. Sim. Vamos lá. Você falou do óleo de coco, agora há pouco eu vi um artigo, alguma coisa, eu não recordo, falando do açúcar de coco. Trouxe ele aqui. Vou falar dele. Porque assim, eu não sou especialista, mas eu achei o negócio bem maluco, né? Então, aí eu trouxe, que bom que você falou, porque eu trouxe também, porque eu falei, eu tô levando, porque não dá, gente, eu poderia falar um dia inteiro de nutrição, uma semana inteira, mas o tempo é curto, então eu tive que correr, então eu trouxe modismo. eu trouxe os modismos, o que está mais em alta no momento. Vamos lá, antes de falar do açúcar de coco, eu vou falar aqui do açúcar é açúcar, tá? Eu vejo também pacientes, doutor, eu estou usando açúcar light. Açúcar light, ele é reduzido em calorias, entendam isso, reduzido em calorias, mas ele tem carboidrato do mesmo jeito, ele vai alterar a minha glicemia, tá? Então, eu uso açúcar demerara, ou então mascavo. Por quê? Porque ele tem vitaminas e minerais, pessoal. Para a gente bater a nossa recomendação, né, a ingestão diária ali, recomendada, de vitaminas e minerais presentes no açúcar, gente, a gente vai ter que consumir por dia mais de 1 quilo de açúcar para conseguir chegar naquela quantidade ideal ali de uma vitamina ou de um micronutriente, tá? Então, é muito mais fácil, você consegue isso através dos legumes, das verduras. Por que eu vou insistir no açúcar? Né? Então, assim, a gente precisa ter essa percepção também. E o açúcar de coco, né, como ela falou comigo, esse aqui eu vou até ler, porque eu tirei exatamente lá da SBD, tá? Gestão 2022-2023. Pessoas com diabetes devem tomar cuidado ao consumir açúcar, incluindo o açúcar de coco. Se desejam adicionar açúcar à dieta, devem fazer com moderação e levar em conta a quantidade de calorias e carboidratos presentes nesse açúcar de coco, pois ainda não existem evidências suficientes para confirmar que o açúcar de coco é mais saudável do que qualquer outro tipo de açúcar. Não é porque ele é açúcar da fruta que ele é
é 100% liberado, tá? Não é. Tá? Isso aqui, ó, tirado ali, ó, novinho, pessoal, da SBD, ó, Departamento de Nutrição da SBD, 2022-23, tá? Então, vale aí o alerta. Açúcar de coco, não estou dizendo que não é para usar, mas é para usar com o mesmo cuidado, com os mesmos critérios que a gente usaria o açúcar refinado, tá? Porque o açúcar da fruta, né? Frutose, processinho geral. Agora o mango e melancia, né? Sim. Só beber. A que eu mais tenho restrição É. se eu pegar melancia, que é Pois é. Adoçantes. O alerta aí que foi feito há pouco tempo aí também da OMS, falando sobre os adoçantes, ele deve ser interpretado com cautela, principalmente quando temos como objetivo nutricional o controle glicêmico. A recomendação é evitar líquidos e bebidas açucaradas, pessoas com diabetes, tá? Isso é, ainda bem que a médica também confirmou isso. Então, esse papo de que, mas vou tirar o adoçante porque ele vai me dar câncer. A gente precisa respeitar aquela quantidade que vem lá no rótulo. Depois vocês vão ver ali 2 gotas por porção. Não é pegar o frasco, é o que a maioria das pessoas fala, não tá doce. Se for uma limonada, então um suco de maracujá, misericórdia, né? Espirra meio vidro ali. Essa quantidade em excesso é o que causa o problema lá na frente. Então você usando isso todo dia, imagina. Tá? Mas se você usar de acordo com a dosagem que está especificada ali no rótulo de cada adoçante, porque também é variável, tá? Você é vida que segue, controle glicêmico bacana e é isso aí. Então eu recomendo para os meus pacientes adoçantes. Low carb sim e não low carb. É aquilo que eu já falei lá. Precisamos controlar carboidratos? Sim, é óbvio que sim. Mas tirar não, tá? O nosso cérebro, ele é dependente de carboidrato. Quando a gente faz hipoglicemia, tá? Que ela, se eu falar besteira, me corrija. Quando a gente faz uma hipoglicemia, o que é essa hipoglicemia? É o meu cérebro que está sem energia. E essa energia que meu cérebro está faltando para o meu cérebro ali naquele momento, que minha glicose está 30, está 40, 45, ela é proveniente de onde? Somente do carboidrato. Porque até o açúcar, né? A glicose proveniente da gordura, como a gente já falou, da proteína, até essa glicose ser convertida e conseguir chegar... Gente, é muito tempo. E o nosso cérebro, ele é ativo. É ele que comanda a gente. Então a gente precisa dessa energia ativa o tempo inteiro. Então, vamos pensar, se a gente tira totalmente o carboidrato, quem me dá energia? Quem é que deixa a minha máquina funcionante? Eu costumo dizer, é o combustível pra gente, né? É a nossa gasolina. Então, eu sou, assim, claro que existe aqui, ó, estudos mostram que uma ingestão diária de carboidratos de 20 a 150 gramas de carboidratos por dia, tá? Isso distribuído, eu como 4 vezes ao dia, isso distribuído em 4 refeições. É como 6 vezes ao dia, isso é pouco, hein? Isso é pouco, hein? Não, mas isso é um low carb, isso, tá? Para aquela pessoa que eu quero fazer um low carb. Mas, isso aí é distribuído ao longo do dia. Não é 150 gramas de carboidrato no café da manhã, no almoço, no jantar. Não, é 150 gramas dia. Isso é um low carb, tá? Agora, eu vejo pessoas que tiram todo o carboidrato. Não come a batata, não come arroz, não come nada. Então, aí complica. Eu pergunto como é que você fica. Mau humor, muita dor de cabeça. É exatamente isso. Porque você não tem energia, você não tem combustível que te move. Então, acho que vale a pena a reflexão. Nada de extremismos, até porque a gente vai fazer aquilo ali por um tempo que não vai conseguir levar adiante. Então a gente precisa mudar hábitos alimentares. A gente precisa, eu não gosto de usar o termo dieta. Eu não quero que meu paciente vá para aprender uma dieta milagrosa. Não, eu quero que ele mude os hábitos alimentares dele, que ele mude o estilo de vida dele e de toda a família. Porque quando um muda, e todo mundo que está em volta acaba mudando também. E isso faz toda a diferença, tá? Para a adesão no tratamento e para os resultados. Para a pessoa com diabetes, nada é proibido, mas nem tudo lhe convém. Nem tudo lhe convém o tempo todo, né? Porque às vezes ela deixa eu comer, eu disse que eu posso comer açúcar, mas quando eu posso comer esse açúcar? Quando eu posso comer a fruta? Tem pessoas que falam, fruta pode. Aí a pessoa acha que pode sentar na frente da televisão com um prato, com 3 laranjas, 2 fatias de melancia, um melão e um cacho de uva. Ela fez uma salada de frutas ali. Não é assim, a gente precisa porcionar esses alimentos, tá? E como é que eu porciono isso? Eu olho pra você e falo, você precisa de 3 frutinhas no almoço, o outro precisa de uma só. Não, são cálculos que a gente faz. Então por isso que eu falo, infelizmente a nutrição hoje, eu acho que está muito banalizada, né? A gente luta aí contra o Dr. Google, né? Porque todo mundo joga lá e o que
tá ali é que é verdade, né? Às vezes eu me sinto até desrespeitada, mas eu falei, cada um tem o seu, né, tem o livre-arbítrio, assim, enfim, cada um faz as suas escolhas. Terapia nutricional do diabetes, eu gosto de mostrar essa evolução aqui. Lá em 1921, sim, lá a gente tinha aqui, ó, a dieta da fome. Lá em 1921, quando, né, começaram a surgir os primeiros casos de diabetes, gente, não tinha esses estudos, não tinha essa percepção que o alimento, ele precisa caminhar junto ali com o medicamento. Não tinha isso, não tinha medicamento, não tinham drogas para controlar isso. E olha que triste, olha aqui. Essa aqui, ó, é a criança, é a mesma criança aqui, ó, depois já com o advento da insulina, né? Então eu gosto muito dessa imagem porque é a mesma criança, olha aqui. Aqui sem insulina, aqui com insulina, tá? Então assim, a insulina, é o que eu falo, é vida, né? E graças a Deus isso foi evoluindo até que chegamos aqui, na década de 80, era muito falado no índice glicêmico e na carga glicêmica dos alimentos, as dietas eram muito pautadas nisso. E desde 1990 para cá, começamos aí com o advento da contagem de carboidratos, né, que veio para facilitar muito a vida das pessoas, só que precisa de alguns critérios, né? E eu acho também, hoje eu só vou passar por ela aqui, não vou entrar na contagem de carboidratos, eu acho que vale, eu me coloco à disposição para uma oficina aí, doutora Solange, para uma oficina mais para frente de contagem de carboidratos, me coloco mesmo à disposição de vocês, para a gente estar fazendo isso na prática, né? A gente trazendo balança, trazendo as colheres de medida e aprender isso aí, como é que funciona isso, tá? É bem bacana, mas eu acho que precisa meter a mão na massa, precisa fazer para entender mais fácil. E aí a quantidade o fundamento maior ali, isso vem lá da SBD, diz que a quantidade total de carboidratos importa, né? A quantidade de carboidratos, ela está muito focada na quantidade, a quantidade importa. Mas aí eu completo, mas a qualidade e a frequência também importam. Porque assim, aquilo ali, dessa questão só da quantidade, igual ela falou, eu posso tomar um pote de sorvete. Ela pode, realmente ela pode tomar um pote de sorvete, mas ela pode tomar esse pote de sorvete todo dia? Não, mas hoje ela quis, porque está numa festa, está um calor de 40 graus, Rio de Janeiro, ela está com muita vontade, paciência, né? Ela vai dar o jeito dela ali, a insulina ali vai trabalhar, gastar, vai lutar aí até onde ela conseguir para te manter dentro da normalidade, mas isso não é para ser todo dia, não dá para ser um hábito na nossa vida, tá? A contagem de carboidratos, como eu falei, ela tem os pré-requisitos, né? Ter habilidades matemáticas para manusear tabelas e rótulos. Então a gente precisa dessa educação nutricional, porque não é simples. Olhei para o negócio, eu já vou saber quanto tem ali de carboidrato, não é. Treinar tamanho de porções, peso dos alimentos, realizar monitorização glicêmica. Então quem não faz ponta de dedo, não adianta querer entrar nessa, eu preciso botar carboidrato, porque não vai conseguir manter o tratamento. Então isso tudo precisa ser avaliado. As vantagens, flexibilidade dos grupos alimentares, maior adesão ao tratamento, melhor controle metabólico. Isso aí já existem estudos que comprovam isso, tá? Só que hoje já existem aplicativos que facilitam muito a nossa vida, tá? Então assim, a gente precisa aprender a descobrir como chegar na quantidade exata de carboidratos que tem em determinado alimento, em determinada porção. Sim, por quê? Porque aplicativo, tecnologia também falha, né? Então a gente precisa saber, eu tenho lá minha filha usa o iGlico aqui, né? Então, mas já aconteceu do iGlico ficar um dia inteiro fora do ar, porque teve problema lá no servidor. Então assim, um monte de paciente me ligando, doutor, quanto tem de carboidrato no feijão com arroz? Sabe? Eu falei, gente, eu já ensinei isso pra vocês, pega lá a tabelinha aí, volta lá, pega a tabelinha, existe esse manual também, um livrinho, você consegue baixar ele em PDF, tem lá todos os alimentos, mas enfim, é o que eu falei, é um caso à parte, tá? A gente precisa de uma aula só de contagem de carboidratos, senão eu vou ficar aqui e a gente não vai... Thaís, o DB2 sem usar insulina pode fazer contagem de carboidratos? Pode, por quê? Porque é como eu falei, lembra? Vamos supor, para eu fazer o seu plano alimentar, eu fiz as contas, os cálculos nutricionais e cheguei à conclusão de que você, Sheila, precisa de 100 gramas de carboidrato dia.
aí eu distribuo isso, faço teu plano alimentar, eu te dou as dicas ali, olha, usa essa medida aqui, a colher de sopa, mas você vai ter noção de quanto tem de carboidrato naquela colher de sopa? Não. Né? Então, assim, para facilitar, para você ter um maior controle, a gente consegue sim, através da contagem de carboidrato, ter esse entendimento. Maravilha, tá? maravilha. É pouco usado, quase ninguém. E, pô, você chegando no posto de saúde, com a nutricionista, eu já conversei muito lá com a nutricionista do posto, ela falou, a gente não tem tempo aqui. Realmente não tem. Pelos regs, são 10 minutos de consulta, gente. Não dá para ensinar contagem de carboidratos. Mas quem quiser aprender, aprende. Busca informação, sim, busca informação, orientação com a Nutri. O diabetes tipo 1, a contagem de carboidrato é para a correção, principalmente. Para o diabetes tipo 2, é como se fosse um manual que ele pode... Planejamento, é um planejamento. É isso aí. Para ele se manter dentro daquela meta. quantidade de carboidratos estipulado para ele. Perdas incríveis, como proteína e mais essas coisas de uma forma muito mais confortável. Sim. Então é maravilhoso a contagem também do diabetes. Eu só tenho 2 pacientes que me exigiram isso, mas porque já tinham casos de DM1 na família, então, olha, eu já faço a contagem, eu quero manter isso, então eu sigo, eles seguem com a contagem, né? Mas assim, a grande maioria não sabe nem do que a gente está falando. Aliás, podia perguntar se eles sabem do que ela está falando. Tá aí. Aqui vocês têm noção do que é a contagem de carboidratos? Eu não sabem. Estão pedindo a oficina. Ela é Nutri também, não vale. Já foi desclassificada. Então, aqui eu já falei também, e as proteínas e as gorduras, como é que elas ficam nesse processo? Ali, ó, os 100% dos carboidratos que ingerimos, no período de 15 minutos a 2 horas, eles são 100% convertidos em glicose. Então, por isso que eles são tão temidos, né? Carboidrato. É por conta disso aqui, gente. É por conta desse tempo, né? E desse percentual ali. Todo o meu carboidrato ele é convertido em glicose. Já com as proteínas, apenas 35 a 60% dessa proteína é convertida em glicose no período de 3 a 4 horas após a ingestão. Tipo no churrasco, como eu falei, a picanha lá com aquela gordurinha. E aqui os lipídios, as gorduras, a mesma coisa, tá? 10% apenas da gordura ingerida e essa alteração se dá aí por volta de 4 a 5 horas após a ingestão também. Posso passar? Aí, quando eu recebo um paciente com diabetes tipo 2, recém-diagnosticado principalmente, ou então aquele, eu costumo dizer que já está poliesculhambado, tem pacientes que chegam no consultório tomando 13 medicamentos, 14 medicamentos, e aí é para tudo, 3, 4 para diabetes, que são medicamentos associados, vários do que a doutora falou aqui, aí tem para controle do colesterol, vários. E aí ele fala assim, meu sonho é reduzir essa penca de medicamento, eu não aguento mais. E na maioria dos casos idosos, tá? Eu vejo muito isso, da peninha. Eles chegam lá com os caderninhos anotados, o horário, aquela coisa toda. E aí eu falo com eles, olha só, como é que eu vou ensinar a contagem de carboidrato para um paciente desse? Impossível. Por mais que ele tome insulina, aí na maioria das vezes é a esposa que cuida, ou então é o marido que está cuidando da esposa ali, né? Já idoso, os dois têm idades, então idade avançada, então assim, não é fácil passar esses conceitos para as pessoas idosas. Então eu gosto de trabalhar isso aqui. E com crianças também, tá? Porque eu vejo muito no DM1, falam até mal dos médicos, muito mal nos grupos. Porque é um absurdo isso, eu vou trocar de médico, porque meu filho foi diagnosticado há 4 meses com DM1 e o médico ainda não passou a contagem de carboidratos. Pessoal, para passar a contagem de carboidratos, olha que eu estou falando um pouquinho aqui da contagem. Tem como eu olhar para um paciente que chegou ali a primeira vez ali na minha frente, uma consulta, eu disse, olha, você vai sair daqui hoje contando carboidratos? Aí eu pergunto, você sabe o que é carboidrato? Feijão não é carboidrato, feijão é proteína vegetal, né? Então assim, as pessoas não conseguem ter essa noção clara do que é carboidrato, a proteína ainda é mais fácil, mas ainda assim, quando eu falo proteína animal e proteína vegetal, a pessoa dá aquela escorregada. Então eu falo, vamos começar com a educação nutricional, vamos começar com o básico, vamos começar aqui, ó. Isso aqui é o que a gente considera um prato perfeito, tá? Se você consegue montar o seu prato, tá vendo essas divisões aqui? Claro que você vai precisar fazer essa divisão no seu prato, faz mentalmente, pega o seu prato raso de preferência,
né? Vai pegar metade desse prato, a gente precisa colocar, eu costumo dizer que alimentos crus, que a gente consegue consumir crus. Por quê? Porque eles têm mais fibras, né? Aí eu vou falar do arroz. Todo mundo lá que agora isso é natural, que tem arroz integral, que ele é horrível, ele tem cheiro, ele é isso, Por que o arroz integral ele é mais recomendado? Porque ele tem mais fibras, tá? Mas ainda assim, não é porque ele é integral que ele pode ser consumido na quantidade que quiser. Ele é íntegro inclusive em calorias, certo? Ele é íntegro em calorias, ele é íntegro em tudo. Então, a gente precisa adicionar a fibra aqui, ó. Eu quero comer arroz branco, porque é o que eu gosto. Ok, o índice glicêmico dele é muito maior, ele tem um impacto muito maior na glicemia. Mas se eu adicionar aqui talos, por exemplo, eu gosto muito de falar disso, aquela couve-flor, não vem aquela coisa que abre, né? A couve-flor vem ali dentro. Aquilo que vai para o lixo, eu costumo dizer que o melhor está indo para o lixo. Aquilo ali você reaproveita, você higieniza aquilo ali, coloca de molho lá, higieniza, pica, tira aquelas folhas, pica aquilo ali, congela já em porções e você vai colocar aquilo no seu arroz. E sabe quando é que você vai colocar aquilo no seu arroz? Quando ele tiver, sabe quando você apaga o fogo e ele já secou, aí você apaga? Nesse momento, você não vai botar ele para cozinhar junto, você vai colocar esse arroz, esse talo, pode ser da couve-flor, pode ser do brócolis, da couve, aquela parte mais grossa que a gente tira antes de cortar, né? A gente não faz aquele corte assim, pega aquilo ali, não joga pro lixo não, lava, higieniza e pica, e guarda nos saquinhos já nas porções e coloca aquilo no arroz, sabe? Você vai adicionando o quê? Fibras. Então se eu adicionei fibras a esse arroz, o índice glicêmico dele, ó, despenca. Ele vai fazer o mesmo efeito de consumir o arroz integral. Eu falo muito isso por conta das crianças, porque conseguir colocar o arroz integral para o adulto é difícil. Imagina para criança. Tem criança que se esconde, tem criança que começa a fazer chantagem com a mãe, que não quer comer, enfim. Né? Então, assim, um problema acaba puxando o outro. Então, a gente acaba fazendo, por isso eu acho a nutrição linda, que a gente consegue, né, através de pequenas, eu não falei nada caro aqui, não mandei ninguém comprar nada caro, é o que vai para o lixo, né? A mesma coisa, eu gosto, não quero tomar, comer laranja, eu prefiro suco. Por que o suco de laranja não é recomendado? Quantas laranjas, alguém já parou para pensar, quantas laranjas eu uso para fazer um copo de 200 ml de suco de laranja? 3 a 4 laranjas. Então, a tua glicemia, a resposta glicêmica que você vai ter na tua corrente sanguínea é referente ao consumo de 4 laranjas, não de uma, que era a sua porção. Tá? Então, isso interfere. Então, a gente precisa trabalhar esses conceitos na nossa cabeça. Falei que alguma coisa é proibida aqui? Não, nem mesmo açúcar. Né? Então, quando a fala, eu me chateio muito quando eu entro lá e vejo as blogueiras, né? Tudo bem, eu não estou dizendo, eu tenho paciente, tem uma menina, eu sou apaixonada por ela, a Bia, ela só come produtos integrais, porque desde pequenininha que ela descobriu, ela tem também autismo, enfim, outras, como fala, seletividade alimentar, então desde que descobriu o autismo, que a mãe vem, né, trabalhando essa questão dos integrais com ela. E ela ama, ela só come pão integral, ela só come arroz integral, macarrão integral. É incrível, eu falei, caramba, que se todos os meus pacientes chegassem aqui com essa visão, mas é uma educação nutricional que começou lá embaixo. A gente chegar e mudar os hábitos de uma pessoa que passou a vida inteira comendo arroz branco, macarrão, gente, é muito difícil, tá? Então, a gente precisa, né, aqui, colocar isso aqui, né? Fixar esse pratinho lindo aqui, tá? Porque eu vejo isso nos exames de sangue, tá? E não é só quando eu olho para o meu paciente, não. Eu vejo isso quando ele volta para mim com novos exames, maravilhoso. Gente, muita coisa. Aquele paciente que estava fazendo resistência à insulina, melhora. A hemoglobina glicada que estava 13, tem paciente 13, 12 de hemoglobina glicada, cai para 8, ele, pô, mas ainda tá alta. Eu falei, olha, mas eu tô mega feliz, porque de 13 a gente baixou para 8, olha isso, num período aí de, às vezes, 3 meses, tá? Então, assim, é possível sim. Outra, eu acho que como pulo do gato também aqui, que eu acho bacana, eu ensino para eles ficam bem felizes. Por exemplo, hoje vai jantar na casa da avó e tem lá arroz, feijão, tem o franguinho grelhado lá na praia, e tem aqui arroz, macarronese e ainda tem farofa. E a pessoa quer comer os 3 porque combina. Os 3 combinam, ela quer muito aquilo. E é um paciente DM2 que não faz contagem de carboidratos. E aí, o que ele faz? Não vai na casa da avó? A maioria fala, não fui não, porque eu sabia que ia ter doido, não ia poder comer, então não fui. Então o que eu explico para eles? É o correto, é o mais exato a fazer? Não.
mas já a gente consegue muitos resultados positivos. Aqui, olha, entendem que aqui eu tenho um quarto desse prato de carboidrato? Se eu tiro aqui, por exemplo, feijão, proteína animal, vegetal. O feijão, proteína vegetal, ele disputa espaço aqui com a proteína animal. Se na minha janta eu não quero comer feijão, o que eu faço? Eu aumento aqui o arroz, a maioria das pessoas fala assim, eu não comi feijão, então eu botei mais arroz aqui. Não, tá errado. Você aumenta a sua carne, você aumenta a sua proteína. Você tira a proteína vegetal, você coloca a proteína animal. Para complementar, eu tenho um quarto aqui, ó, tá? E aqui no arroz, a parte dos carboidratos, vamos lá, arroz, maionese e farofa. Eu quero comer os três. Então o que você faz? Olha, mentalmente, arroz, maionese e farofa. Eu coloquei uma colher de arroz, uma colher de macarronese, uma colher de farofa. E pronto. É assim que a gente tem que olhar e falar, e pronto, é o que eu faço. Adoro farofa. É isso aí. Vai ter farofa. Abolir o arroz. Abolir o arroz. É isso. Mas farofa. Por exemplo, a eu tenho. Lívia. A Lívia é farofeira também. A Lívia ama farofa. Ela fala, porque arroz eu como todo dia. Essa farofa com esse beiquinho aí. Então, assim, o dia que tem farofa, ela não come arroz. Exato. Se a porção dela são 3 colheres de arroz, ela coloca 2 de farofa, porque ali tem uma gordura extra, então a gente dá uma diminuída. Não é bem assim. Isso aqui é uma coisa generalizada, tá, pessoal? Eu tô falando muito aproximada. É uma coisa aproximada, muito assim no chutômetro. É pra gente tentar começar a trabalhar a nossa percepção do que eu tô colocando no meu prato. Porque às vezes a gente coloca por impulso. Eu tenho pavor de rodízio e pavor de self-service. Porque ali hoje minha amiga ali, a Nutri, eu entreguei aqui, ó, na frente de todo mundo. Fez um prato ali que eu falei, não entendi. Tinha peixe, que quase morreu ali com a espinha, né? Ficou com a espinha atravessada na garganta, né? Porque ela pegou um negócio de bacalhau, pegou um charutinho de carne moída e pegou mais um negócio. Eu falei, caramba, hein? Foi bacalhau, foi carne, foi o quê? É isso, é essa oferta. O excesso de oferta, você fica perdido. Então, eu sou bem chata quando eu vou nesse lugar e meu marido, é Nutri, que saco. Eu falei, vem comigo, eu olho tudo, gente, eu vou de um lado ao outro. Dou a volta sem atrapalhar ninguém, tá? Vou lá, olho, aquilo ali tá lindo. Então hoje eu vou ficar no peixe. Então eu vou lá no bacalhau, no arrozinho com camarão. E aí eu montei o meu. Não dá pra comer pizza, arroz e feijão. Pra mim não dá. Tá? Então a gente precisa mudar esses conceitos. Porque a gente fazendo isso, tá? A gente só tem a ganhar, de verdade. A gente vê, a gente percebe isso no exame. E na roupa também, tá? Porque na maioria dos casos, meus pacientes, eu não sou focada em emagrecimento. Agora eu tô tendo uma pós aí, fazendo 2 pós, 3 na verdade. Emagrecimento, fitoterapia e atividade física. Emagrecimento e atividade física, esporte, nutrição esportiva. E aí eu falo, caramba, não é o meu nicho, mas eu preciso, porque às vezes eu recebo um paciente que ele quer hipertrofiar, então eu gosto de saber aquilo ali. E aí eu falo assim, gente, é incrível como a nutrição te permite isso, né? Então, se você conhece, se você começa a fazer essas mudanças ali, a roupa cai. Porque o paciente ele foi lá para controlar a glicemia. Meus pacientes nunca marcam consulta comigo para emagrecer. Não, eles marcam, eu tô com glicemia alta, falaram que a senhora só atende pessoas com diabetes ou resistência à insulina. Eu falei, sim, aí marca a consulta. Aí eu vejo, claro, o pescoço, como a médica falou, o pescoço já está escuro, eu fico quietinho, a resistência à insulina ali está forte, aí a gente já começa a avaliar, bota ele na balança, faço os cálculos, e aí, com isso aqui, pode parecer brincadeira, mas não é. Eu começo aqui, eu nunca começo, sabe, é claro, depois a gente vai puxando a corda, mas aí ele já está tão habituado a fazer isso, que quando a gente começa a reduzir o carboidrato e reduz a porção de carne, ele nem percebe, ele nem se dá conta, tá? Então, experimentem fazer isso. Foquem nessa imagem, né? Depois, quem quiser pode ir. Hipnotiza agora. Feche os olhos. Profetiza isso aqui. Na gente, próxima refeição. Porque dá muito certo, tá? E a perda de peso, ela é nítida, ela vem junto. A pessoa vai para consertar a glicemia. Porque o médico falou que eu preciso da Nutri porque minha glicemia tá horrível, senão eu vou entrar na insulina. É o papo deles, do DM2. Aí eu falo, vamos começar aqui? Eu procuro uma atividade física, vai dançar, eu adoro dançar. Né? Então assim, vai dançar, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa e tenta manter aquilo ali, aquele prato saudável.
a coisa começa a fluir. Aí eu começo a receber as mensagens no WhatsApp. Doutora, a calça começou a cair. Olha, aí a pessoa já volta na próxima consulta com uma outra, sabe, uma outra percepção de si mesma. Ela falou, caramba, faltava tão pouco para eu entender o meu diabetes, para eu me cuidar de forma ideal e sem fazer nada assim, 100%, sabe, aquela coisa extremista, tipo assim, não posso comer arroz, não posso comer, não, é uma coisa fácil, vai fluindo ali dia após dia e você consegue manter, é mudança de estilo de vida mesmo. Aqui, não tem como não falar, né, das medidas, eu pergunto para a pessoa, o que você coloca, quanto você coloca de arroz no seu prato? O arroz integral. 3 colheres. Eu falo, mostra pra mim. Só que lá eu tenho as colheres, tá? Eu pego assim, qual colher? Eles pegam a furadinha. Gente, quando eles vão com aquela escumadeira, eu quase surto. São 3 escumadeiras de arroz, pelo amor de Deus. A quantidade, principalmente, desculpem os meninos, mas assim, os homens principalmente, eles saem, no final, eles concordam comigo. Mas na hora que eu falar, já vai diminuir meu arroz, vou morrer de fome. Sabe? Eu falo, não, a gente está falando, não é também daquela colher de servir, aquela colher grandona. A nossa colher medida, para aquele prato bonito lá, é a colher de sopa. 2, 3, 4 colheres de sopa. Não são escumadeiras, não são conchas de arroz, tá? Então, isso a gente trabalha muito, né, na educação nutricional voltada aí para contagem de carboidrato. Mas acho que é válido para a vida, né, para todo mundo. Já estou quase acabando. Alimentos funcionais. Não vou ler, tá? Tudo ali nos próximos slides. Eu coloquei aqui, ó. O que o alimento funcional é? Vamos por partes. O alimento que você considerado funcional, são alimentos ou ingredientes que produzem efeitos benéficos à saúde, além das suas funções nutricionais básicas, podendo desempenhar um papel potencialmente benéfico na redução do risco de doenças crônicas degenerativas, câncer, diabetes e muitas outras doenças. Mas é necessário que o consumo dos alimentos funcionais seja regular a fim de que seus benefícios sejam alcançados. Muito importante aquilo ali. Porque as pessoas, às vezes, mantêm uma alimentação. A base da alimentação é alimento processado, né? É o miojo, enfim, né? Aqueles alimentos lá que a gente... Eu falei, isso aí não devia nem estar lá no mercado para vender, mas enfim, é o prático, é o que a gente tem em casa, né? A vida corrida, a pessoa acaba optando sempre pelo mais prático. E aí, chega na segunda-feira, que é o dia de levar a dieta a sério, faz um detox, fica o dia inteiro tomando suco verde. Porque ali tem os fitoativos da couve, né? Gente, não dá. E é isso que está dizendo aqui, ó. É necessário o consumo de alimentos funcionais regular para que seus benefícios sejam alcançados. Não adianta eu me entupir de aveia, me entupir de farinha de linhaça ou da farinha de amêndoas, se eu não mantiver isso aí dentro de um planejamento equilibrado no meu dia a dia, na minha rotina alimentar, tá? E para que esses alimentos tenham efeitos funcionais, como o nome diz, ele tem que ser funcional, tem que ter uma função. Né? É necessário que eles façam parte de um plano alimentar equilibrado e balanceado, exatamente o que eu falei. Não é porque ele é integral, linhaça, vou comer linhaça, botar linhaça em tudo. Eu vejo várias pessoas até que vendem negócio de quentinha, essas coisas assim, só porque botou uma chia, uma linhaça ali por cima, aquela quentinha é fitness, sabe? Não é assim, não é dessa forma. Então, muita coisa equivocada na nutrição. Mas aí você joga lá no Dr. Google, tá tudo lá, né? Basta comer isso ali porque diminui isso aqui. E não é assim, tá? Aí, esses alimentos funcionais, por que eles estão muito na moda? Eles realmente, eles são inseridos num plano alimentar ali equilibrado e para não digo toda a vida, mas você usa ele com uma certa constância, você consegue ali, ó, vou falar do licopeno, que eu gosto muito. Licopeno, ele tem ação antioxidante, reduz níveis de colesterol, risco de certos tipos de câncer, como de próstata para os homens. E onde é que ele está presente? No tomate e nos derivados, naquele molho de tomate, mas não é um molho de tomate industrializado não, é aquele que a gente faz em casa. Né? Na goiaba vermelha, no pimentão vermelho, na melancia. Então assim, vários ali. Depois quem quiser eu posso estar passando essas informações também, porque se eu for ler um por um ali, vou me estender muito. Aí já deu. A Sheila vai me tirar daqui né? Aqui outros compostos, enfim. E vocês vão ver, se vocês já tiveram a oportunidade de ler, ou quem está fotografando para ler depois, vocês vão ver que todos esses fitoquímicos ali, esses compostos, eles estão presentes em alimentos corriqueiros, alimentos que a gente encontra no sacolão,
que a gente encontra no hortifruti perto de casa. Eu não falei de nada, não trouxe nada aqui para vocês, absurdo, tá? Então é coisa que a gente... É fruta, verduras e legumes. É colocar isso como base da alimentação, tá? E aí a gente pode fazer combinações perfeitas, eu trouxe um exemplo de café da manhã, mas poderia estar falando de lanche da tarde, de almoço, jantar. Aqui, ó, salada de frutas, um mix de oleaginosas e ovos mexidos. Perfeito. Por quê? Porque eu estou associando aqui carboidrato com gordura de boa qualidade e ovos mexidos, proteína. Então, quando a gente pensa em carboidrato, a gente precisa sempre associar